Questão 46. Mostra que a soma das coordenadas das interseções com os eixos x e y de qualquer reta tangente à curva raiz de x mais raiz de y igual a raiz de c é igual a c. Vamos tentar entender o problema? Então, vamos supor que a representação gráfica dessa curva seja algo mais ou menos assim. Estou supondo, não sei qual é a representação gráfica dessa curva. E aí a gente considera a reta tangente a essa curva, por exemplo, aqui nesse ponto P de coordenadas x0 e y0. Daqui a reta tangente a essa curva no ponto P de coordenadas x0 e y0. Bom, essa reta intercepta o eixo y, vamos dizer, no ponto de coordenadas 0 e m, e intercepta o eixo x no ponto de coordenadas, vamos supor, n e 0. O que ele está pedindo para a gente mostrar? Ele está pedindo para a gente mostrar que a soma das coordenadas das interseções com os eixos x e y de qualquer reta é sempre igual a c. Ou seja, quando você somar o 0 mais o m mais o n mais 0, isso vai dar c. Essa soma, né? Está pedindo para mostrar que 0 mais m mais n mais 0, isso é igual a c. A soma das coordenadas, né? A soma das coordenadas das interseções com os eixos x e y. Bom, então, o que eu vou ter que fazer? Escrever a equação da reta tangente a essa curva no ponto de coordenadas x0 e y0 qualquer. E aí depois eu vou determinar a interseção dessa reta com o eixo y e depois a interseção dessa reta com o eixo x. A interseção da reta com os eixos coordenados. Então tá, vamos supor o ponto P de coordenadas x0 e y0 pertencente à curva. Bom, a equação da reta tangente à curva no ponto de coordenadas A e F de A é dada por y menos F de A é igual a F' de A que multiplica x menos A. No caso aqui, o A é o x0 e o F de A é o y0. Muito bem. Então, substituindo esses valores, a gente obtém y menos o F de A, que no caso é o y0, é igual a F' de A, ou seja, F' de x0, que multiplica quem? X menos A, ou seja, x menos x0. Muito bem, muito bem. Conforme você está observando, eu preciso do F' de x0, ou seja, a derivada, né, no ponto x0. Para isso, eu vou olhar para essa expressão aqui e derivar implicitamente a fim de achar o y' ou o F' de x. Então, derivando implicitamente, o que a gente obtém? A derivada de raiz de x é 1 sobre 2 raiz de x. Mais a derivada de raiz de y é 1 sobre 2 raiz de y. Como estou derivando uma parcela em y, você acrescenta 1 y' igual. A derivada de raiz de c é uma constante. Derivada de uma constante é 0. Então, isolando y' agora, o que a gente vai obter? 1 vezes y' é y' sobre 2 raiz de y igual. Essa parcela aqui para o segundo membro, menos 1 sobre 2 raiz de x. Esse 2 com esse, vai embora. Quem vai ser, então, o F' de x? O F' de x, que é o y', vai ser quem? Raiz de y está dividindo, passa multiplicando. Menos raiz de y sobre raiz de x. Pronto, está aqui F' de x. Bom, o que vai ser F' de x0? Como obter F' de x0? Você vem aqui nessa expressão, substitui o x por x0 e o y pela ordenada correspondente a esse x0, que no caso é o y0. Vai ficar assim, ó, F' de x0 vai ser igual a quê? Menos raiz de y0 sobre raiz de x0. Bacana, né? Bacana. Pronto. Está aqui o F' de x0. Vamos voltar para a equação, então? Vamos voltar para a equação? A equação, então, vai ficar y menos y0 igual a menos raiz de y0 sobre raiz de x0, que multiplica x menos x0. Pronto. Aqui está a equação da reta tangente à curva em um ponto de coordenadas x0 e y0. O que eu devo fazer agora? Determinar as interseções dessa reta com os eixos coordenados, né? Primeiro vamos pensar na interseção com o eixo
X, por exemplo, a interseção com o eixo X, olha só, que é o intercepto X. Intercepto X. Bom, ou seja, o ponto onde a curva corta o eixo X. Esse ponto, como está sobre o eixo X, tem ordenada zero, né? O y dele é igual a zero. Então você vai vir aqui nessa equação e substitui o y por zero. O que você vai obter? Menos y0 igual a quem? Menos raiz de y0 sobre raiz de x0, que multiplica quem? X menos x0. Esse sinal menos aqui você já pode desconsiderar, né? Multiplicando por menos 1. Aí vai ficar y0 igual a raiz de y0 sobre raiz de x0, fazendo bem devagarzinho, para você entender. X menos x0. Bom, essa raiz está dividindo? Vou passar multiplicando. A raiz de x0 está dividindo? Passa multiplicando. Raiz de y0 está multiplicando? Passa dividindo. Então a gente vai obter, olha, y0 vezes raiz de x0 sobre raiz de y0 igual a x menos x0. X menos x0. Bom, e aqui a gente pode racionalizar, né? Vamos racionalizar essa parcela aí? E vamos escrever até o x menos x0 primeiro. Vamos escrever aqui o x menos x0 primeiro. Vai ser igual a quem? Racionalizando aqui, vai ficar y0, raiz de x0 sobre raiz de y0. Agora você multiplica por raiz de y0, divide por raiz de y0. Observe, raiz de y0 vezes raiz de y0 vai dar y0. Com esse y0 aqui você vai simplificar. De tal forma que x menos x0 vai ser igual a quem? Olha, raiz de x0 vezes raiz de y0. Então é raiz, vou deixar assim mesmo, raiz de x0 vezes raiz de y0. Pouco mais, o x vai ser x0 mais raiz de x0 vezes raiz de y0. Logo, o intercepto x, ou seja, o ponto onde essa reta corta o eixo x, tem coordenadas x0 mais raiz quadrada de x0, raiz quadrada de y0 e 0. Pronto, está aqui o intercepto x. Que bacana, né? Agora a gente precisa determinar o intercepto y. Acho que vou fazer aqui, hein? Vou apagar aqui e vou fazer aqui. Tá? Vamos lá, intercepto y. Intercepto y, ou seja, onde a curva corta o eixo y. Em qual ponto sobre o eixo y a curva passa, né? Bom, se o ponto está sobre o eixo y, o x é zero, a abscissa dele é zero. Então você vai vir aqui, ó, substitui o x por zero. Aí você obtém y menos y0 igual a menos raiz de y0 sobre raiz de x0, que multiplica quem? Esse x é zero, então que multiplica menos x0 vezes menos x0. Ou seja, y menos y0 vai ser igual a menos vezes menos mais. Deixa eu colocar o x0 primeiro. x0 que multiplica a raiz quadrada de y0 sobre raiz quadrada de x0. Racionalizando, como a gente fez ali, ó, raiz quadrada de x0 sobre raiz quadrada de x0, né? Racionalizando o denominador. Então, y menos y0 vai ser igual. Raiz de x0 vezes raiz de x0 vai dar x0. Então, você vai cortar esse com esses dois aqui. Aqui vai sobrar o quê? Raiz quadrada de x0 vezes raiz quadrada de y0. Vai ficar bem na ordem como apareceu ali. E, portanto, o y vai ser raiz y0 primeiro, né? Vai ser o y0 mais a raiz quadrada de x0, raiz quadrada de y0. Bacana essa questão, tá? Bom, logo o intercepto y, ou seja, o ponto onde a curva corta o eixo y, é o ponto de coordenada 0 e y0 mais raiz de x0, raiz de y0. Bom, o que eu devo fazer agora para finalizar o problema? Somar essas coordenadas, né? Somar essas coordenadas e verificar que a soma dá C, né? É isso que ele quer que a gente mostre, que a soma é C. Então, vou fazer aqui em cima, hein? Vou calcular agora a soma S.
A soma S vai ser... o zero eu não vou considerar, tá? Então vai ser... vamos pegar aqui primeiro, ó, x0 mais raiz de x0, raiz de y0, mais o y0 mais raiz de x0, raiz de y0. Estou somando essas 4 coordenadas. Não estou considerando zero, porque somar com zero, né? Então, a soma S, eu vou fazer assim, escrever x0, já vou fazer um pouquinho a mais, olha só. Esse x0 eu posso escrever como sendo raiz de x0 ao quadrado. Mais, aqui ó, raiz de x0, raiz de y0. Duas parcelas iguais, né? Então, 2 vezes raiz quadrada de x0, raiz quadrada de y0. E ainda falta esse y0 que eu vou escrever como sendo raiz quadrada de y0 ao quadrado. Aí eu tenho certeza que você já observou que o que eu tenho aqui é um trinômio quadrado perfeito, né? Essa soma é exatamente o quê? É o raiz de x0 mais raiz de y0, fechou parênteses, ao quadrado. Observe que se você desenvolver essa soma, você chega aqui em cima, ó. O quadrado do primeiro, raiz de x0 ao quadrado, tá aqui. 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 2 vezes raiz de x0, raiz de y0. Né? Mais o quadrado do segundo, raiz quadrada de y0 ao quadrado. Tá aqui, tá bom? Bom, mas x0 e y0 é um ponto sobre a curva. Se ele é um ponto sobre a curva, suas coordenadas satisfazem a equação da curva, não é verdade? Ou seja, o raiz de x0 mais um raiz de y0, que pertence à curva, tem que dar o quê? Tem que dar o raiz de c. Então isso aqui, ó, dentro do parênteses, é o raiz de c. Isso é igual a raiz de c, só que está ao quadrado, e raiz de c ao quadrado, isso dá c. Questão de altíssimo nível, isso aí, não é verdade, pessoal? Tá aí mostrado para você, então, que a soma das coordenadas dos interceptos x e y dá sempre c.